Bem-vindo para você que está assistindo ao vivo e para você que está assistindo esse vídeo gravado. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há mais de 24 anos, tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como começar uma publicação nas redes sociais. O iniciozinho da publicação. Esse é um assunto muito importante para quem quer divulgar o seu consultório nas redes sociais ou para quem já está fazendo isso. Aqui, olá, Thaís, boa tarde. Então eu vou esperar um pouquinho os dentistas chegando. Coloca para mim de onde você é, que especialidade faz, né, para a gente conversar aqui com dentistas. Aproveita, já chama o seu amigo dentista aqui, compartilha nesse aviãozinho aqui que está aqui abaixo, parece um aviãozinho de papel, e a gente vai daqui a pouquinho começar a conversar sobre como iniciar uma publicação que atrai o paciente para o seu consultório, né? A intenção é essa para quem está nas redes sociais, falando ali de odontologia, falando do que faz, dos benefícios que leva para os seus pacientes, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Quem tem me acompanhado aqui, eu acompanho no Instagram, dentro do possível, né? Quando eu vejo alguma publicação, eu estou acompanhando que tem alguns dentistas que me acompanham aqui todos os dias nas lives diárias e estão fazendo vídeos nas redes sociais. Eu tenho pedido para me marcar, né? Então quem me marca, geralmente dentro do possível eu vejo, né? E às vezes ali por direct eu já dou mais uma dica, já falo como é que eu faria, o que é que eu melhoraria naquele vídeo ou naquela publicação, naquela imagem, né? Naquele texto. Então hoje eu vim conversar sobre a melhor forma, né, a forma mais atrativa de você começar uma divulgação nas redes sociais, né, e baseada num vídeo que eu vi de uma dentista que publicou ontem no stories dela, tá? Então, né, eu não vou falar o nome dela aqui, que eu não perguntei se eu poderia, né, citar o nome dela, mas é legal eu falar em cima de algo que aconteceu, né, porque a dúvida dela possivelmente é a dúvida de outros dentistas sobre: Carla, como é que eu começo um vídeo? Essa é uma pergunta que eu escuto bastante. O que é que eu falo, né, num vídeo ou numa publicação, num texto? Qual o assunto, né? Me dá uma ideia, fala para mim, me dá uma sugestão. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Então chama aqui os seus amigos, vamos criar aqui uma comunidade grande de dentistas que querem crescer na odontologia, crescer na profissão, que não estão atolados aqui na crise, né? Que tem um foco no seu negócio. A gente vai precisar retomar o atendimento, né? Todos nós, alguns aqui já estão retomando. Então, além de todos os cuidados dentro do consultório com o paciente, né, que é importantíssimo ter, sempre foi importante, agora mais ainda, é muito importante pensar que o paciente precisa voltar, né? Você vai precisar do paciente dentro do seu consultório, né, na sua sala clínica, fechando o tratamento com você. Sim, isso vai ser fundamental. Quem souber trabalhar com isso, né, da forma correta e atrair aquele paciente certo, aquele paciente que você pode resolver o problema dele, né, que muitas vezes ele nem sabe que tem um determinado problema, mas você pode ajudar, né? Quem souber fazer isso da maneira mais assertiva vai ter chance de ter um melhor resultado quando retomar o seu consultório, né? Então eu costumo dizer, é simples. Quem tem a habilidade de aparecer para a pessoa certa, com a comunicação certa, tem mais chance de crescer dentro de qualquer negócio, inclusive da odontologia. E, claro, repetindo aqui, de forma ética, né? De forma ética, dentro do que o código de ética permite a gente fazer, tá? Então, vamos lá. Bom, já chamei aqui os dentistas, vamos lá, pedir para compartilhar, coloca aqui a especialidade que você faz, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos, umas sugestões aqui de publicação. Quem já está nas redes sociais, quem quer começar, conta para mim se você quer começar a fazer divulgação, mas não sabe como começar, por onde começar, qual é o primeiro passo, existe um passo a passo para isso dar resultado,
né? Senão é aquele caso do dentista que fala que redes sociais não funciona para ele ou não funciona para a especialidade dele, né? Não é verdade. É importante aprender a fazer da maneira certa, né? Então é claro que cada um vai ter um resultado diferente, lógico, né? Depende de muitas variáveis, mas importante é aprender como começar. E eu vou falar aqui de um começo, né? De começo de publicação que tem grande chance de trazer resultado para o seu consultório. E você vai adaptar isso que eu vou falar aqui para a sua especialidade, seja endodontia, seja ortodontia, odontopediatria, né? Vale para qualquer especialidade aqui dentro da odontologia, tá bom? Então vamos lá, né? Eu vou falar aqui sobre 2 princípios. Na verdade, existem 4 princípios que regem o marketing digital, né? Que se você seguir esses 4 princípios é que você vai ter realmente uma chance de sucesso dentro das redes sociais, né? 2 deles eu vou falar aqui hoje, que é a atração e a retenção. Então, os 4 princípios são atração, retenção, conversão, né, e consistência, tá? Então, vamos falar hoje aqui sobre, porque o assunto aí fica muito amplo se eu falar dos 4 princípios, né? Vamos falar sobre atração e principalmente sobre retenção. Primeiro, falar sobre atração é assim, a gente está nas redes sociais, se a gente pensar nós, hoje, né, com o celular na mão, no momento em que está todo mundo ali conectado, dia e noite, o tempo todo, o que é que será que atrai a atenção das pessoas? Então, primeiro, é preciso a gente parar e pensar isso. Porque se você fizer uma publicação que não chama a atenção do seu potencial paciente, né, do seu público-alvo, da sua persona, né, que é aquela pessoa que você quer atrair para o seu consultório, se você não pensar o que é que vai atrair a atenção dessa pessoa, você vai fazer uma publicação e ninguém vai ver. Ninguém vai comentar, ninguém vai parar. As pessoas estão lá rolando o Instagram, Facebook, seja qual rede social for, e você tem 1 segundo para chamar a atenção. Então tem algumas regras que, se forem seguidas, você vai conseguir chamar mais a atenção, né, do seu potencial paciente ali, tá? Uma delas, né, que eu vou falar aqui em vídeo ou em post, é aquela primeira frase que você fala, é aquela primeira frase que você coloca no seu texto. Aquilo precisa chamar atenção, a gente chama isso de headline. O que é a headline? É aquela chamada, é a primeira frase, tá? Aí, conforme você vai falando ou você vai escrevendo, aquilo, se for interessante para quem está ouvindo, vai reter a pessoa no seu vídeo. Então, a retenção. Por quê? Se ela não ficar no seu vídeo, ela não vai ouvir a sua mensagem toda. Ela só vai ouvir uma primeira frase. Se aquilo não interessar para ela, ela sai e vai ver outro vídeo. E é assim, você tem 1 segundo só para chamar atenção. É 1 segundo ponto 3 que a gente tem nas redes sociais, já foi medido isso, para chamar a atenção das pessoas. Ou seja, se você estiver lá, se você quiser realmente ter resultado nas redes sociais, é preciso parar e pensar sobre isso, tá? Então, a atenção, é importante a gente saber que para chamar atenção a gente tem só 1 segundo. Então, seja num post é preciso ter cores, né? Ou um post branco e preto, enfim, chamar atenção de alguma forma, mas existem regras para a gente fazer isso de uma maneira eficiente. E aqui eu vou falar de retenção principalmente. Então, eu recebi um vídeo de uma dentista que fez, ela é ortodontista, ela publicou no stories dela, fez vários stories. E aí, o que acontece ali, né? Primeiro, o que eu vou falar aqui é como eu faria de uma maneira mais interessante, chamando atenção e buscando reter a pessoa naquilo que eu tô falando, tá? Mas é sempre importante eu frisar aqui que feito é melhor que perfeito. Então, você fazer um vídeo, mesmo que não esteja dentro das regras de atração, retenção, conversão, mesmo que não esteja
obedecendo essas regras, é melhor do que não fazer. Então é melhor fazer do jeito que você achar que deve ser, do que não fazer nada, né? E falar, nossa, acho que não sei, tenho dúvida, será que é assim e tal, então não vou fazer. Então faça, né? E é isso que eu incentivo aqui todos os dias que eu venho aqui falar com vocês. Façam, né? E eu tenho analisado, tenho conversado com alguns dentistas e dado umas dicas ali particularmente para quem eu tô vendo, né? E como eu posso ajudar, tá? Então vamos lá. O que aconteceu? Essa dentista falou assim, ela falou olá, né? Ela se apresentou, falou o nome dela e falou que aquele vídeo era uma continuação de um vídeo anterior sobre ortodontia. Então tá aí o primeiro ponto, e eu já vi vários dentistas fazerem isso, né? Falar num vídeo sobre um assunto e aí no vídeo seguinte dizer que é um complemento, ou até alguns colocarem lá parte 2, né, do mesmo assunto, parte 2. Então, assim, primeiro, é importante lembrar que dentro do Instagram, dentro do Facebook, existe um algoritmo, que é um robô lá dentro, que ele que vai decidir para quem é que ele vai mandar a sua publicação, não é você, tá? Então, não é todo mundo que segue você que vai ver os seus posts, seus vídeos, né? Isso é claro. Aliás, bem pequena parte, cerca de 5% só, né, no máximo. Tem casos que até menos das pessoas que te seguem é que vão ver a sua publicação, tá? Então, quando você fala num vídeo, considerando que aquela pessoa que está ouvindo já ouviu uma publicação anterior sua, já viu, já leu ou já viu um vídeo seu, muito provavelmente ela não viu aquele vídeo antes, né? E ela não vai entrar ali no seu Instagram, no seu feed, para ver aquele vídeo. Não, ela tá vendo aquele agora que apareceu para ela. Porque nas redes sociais os vídeos aparecem pra gente, não é assim? Então, cada vídeo tem que ter um assunto único. Você tem que começar e terminar com o mesmo assunto. Ou seja, não é continuação de nada, não pode ser igual uma série, né? Então, a pessoa que está vendo aquele vídeo, ela tem que ter a informação completa, tá? Então, eu tenho visto isso, uma continuação. Não é eficiente, tá? Pense em temas únicos. Você pode até falar sobre o mesmo assunto, sob várias óticas diferentes, né? Aliás, dentro de uma especialidade, a gente pode sim falar sobre o mesmo assunto de diversas formas diferentes, mas faça cada vídeo de uma maneira única, tá? E vão deixando aqui as suas perguntas, se você já está nas redes sociais, se você quer começar, qual é a sua principal dificuldade, né? E se você começou, qual foi já o seu resultado, como é que você está trabalhando lá dentro, né? Vamos conversar aqui sobre isso, porque é um canal muito importante que o dentista pode estar, que o dentista deve estar se comunicando, além de se comunicar com seus próprios pacientes, se comunicar com os seus potenciais pacientes, né? O que a gente quer é atrair as pessoas certas, as pessoas que a gente pode ajudar, sim, dentro do nosso consultório, com o tratamento que a gente pode oferecer para eles, tá? Então vamos lá. Então, primeiro ponto aqui, né, de atenção, cuidado para não fazer continuações, tá? Segundo ponto, é nos primeiros 5 segundos do vídeo que você pega a atenção da pessoa, tá? Então, por isso que eu falo que a primeira frase que você fala é que vai fazer a pessoa ficar no seu vídeo ou no seu texto, né? Ou ler todo o seu texto ou não. Vamos pensar em texto. Quando a gente publica ali uma legenda, por exemplo, no Instagram, ela não aparece inteira, só aparecem 2 ou 3 frases iniciais. Se aquela primeira frasezinha não chamar a atenção dela, se ela não considerar que aquele conteúdo vai ser importante para a vida dela, ela não vai clicar ali no ver mais e abrir todo o texto. Ela vai rolar para cima, né? No Facebook é a mesma coisa, você põe uma imagem e escreve lá em cima a descrição. Se você não chamar atenção nas primeiras linhas, ela não vai querer abrir o resto do texto.
E aí você pensou, você se preparou, você caprichou ali naquele conteúdo, naquela informação que você considera muito importante e a pessoa não se interessou, tá? Então, é nos primeiros 5 segundos de um vídeo ou na primeira, segunda frases ali de um post, de um texto, que você chama a atenção da pessoa, tá? Do seu potencial paciente. E aí, você chama a atenção para ela ficar. É isso que eu chamo de retenção, é reter a pessoa naquela informação que você quer dar. E se ela não assistir o seu vídeo completo, ela não vai ter uma informação completa. Por isso é tão importante a gente usar uma estrutura básica para fazer um vídeo ou uma publicação por escrito. Existe uma estrutura básica ali que faz com que a pessoa se interesse e queira saber ali o final do vídeo, tá? Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Então o que é muito importante? Nos primeiros 5 segundos. E aí, Carla, qual é essa primeira informação nos primeiros 5 segundos aí que a gente deve dar para a pessoa, né? A gente sempre tem que pensar, e eu falo isso com frequência, qual é o problema que a pessoa pode ter ou o desejo que ela tem que você pode solucionar. Então, que tipo de problema ela tem? E aí é importante você fazer uma listinha desses problemas. Ou que desejos ela tem? Desejo de ter um sorriso bonito, um sorriso mais claro, um desejo de não ter mais vergonha de sorrir. Que desejos ela tem? E você fazer uma lista disso. Por quê? Os primeiros segundos do seu vídeo ou a primeira frase e a segunda precisam falar ou do problema que a pessoa tem e deseja resolver, né? Ou de uma vontade que ela tem, de um desejo que ela tem em relação ao seu sorriso. Ou não é só em relação ao seu sorriso, pode ser em relação à sua saúde geral, né? Quer voltar a mastigar bem, quer voltar, por exemplo, pacientes que roncam, né? E o dentista pode ajudar fazendo um aparelho específico para esse problema. Que desejo ela tem? Ela tem desejo de não incomodar mais o cônjuge? Né? Será que ela não tem o desejo de não ouvir mais a reclamação do cônjuge ali de manhã, que não dormiu bem? E esse é um problema que talvez você possa resolver. Então, pensar no problema que a pessoa tem ou o desejo que ela tem e que você pode ajudar em relação a isso. Tá? Então, isso é forte quando você começa uma divulgação falando sobre isso. Que problema a pessoa tem? É dor de dente? Né? Uma pulpite, a gente chama de pulpite. Mas quando a gente fala para o público leigo, a gente precisa explicar o que é pulpite. Né? Ou qual é o problema que ele tem? É um apinhamento dentário? É o dente torto, o famoso dente torto? Né? Que problema que a mãe tem com a criança? Que não consegue escovar os dentes da criança em casa, ela chora, esperneia. É um problema. Tá? Então, é importante você entender qual é o problema que eu posso resolver, que eu posso ajudar. Claro, a pessoa precisa passar numa consulta, né? Mas você vai dar uma ideia para ela de possíveis soluções. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá bom? Então deixa um coração aqui, deixa um curtir aqui agora para mim, para eu saber que eu tô levando um conteúdo de valor para você que já tá nas redes sociais, para você que ainda não está, mas quer aprender da maneira certa, né? Deixa um coraçãozinho aqui colorido para mim, tudo subindo aqui, que eu vou ficar feliz. E chama aqui um colega dentista, um amigo que você quer também que esteja nas redes sociais. De repente vocês juntos começam aí a fazer uma divulgação e já começa a colocar o pé na água, né? Porque o que eu tenho falado aqui já vai te dar munição aí para você começar a fazer as suas divulgações nas redes sociais. Já vai te dar base, tá? Então vamos lá. Então os primeiros 5 segundos. As pessoas querem saber, então isso é muito importante. As pessoas querem saber daquilo que traz um benefício para elas.
Tá? Então a gente está nas redes sociais, qualquer outro lugar, para onde a gente olha, estou falando eu, você, a gente só vai parar e prestar atenção em alguma coisa, em algum vídeo, alguma reportagem, né? Enfim, alguma notícia que a gente acredita que vai trazer um benefício para a nossa vida ou para a vida da nossa família, ou para a vida dos nossos amigos, enfim. Todo mundo tem interesse naquilo que traz um benefício para ela. E assim né? Para ela e para suas pessoas queridas ali, que estão junto com ela. Então, quando você fala para uma mãe que a preocupação dela é o filho, né? Então não é algo que vai trazer um benefício para ela, mas para o seu filho. Né? Então, nesse sentido. É importante, então, entender que as pessoas querem saber daquilo que faz bem para elas. O que é que vai trazer uma qualidade de vida melhor, o que é que vai melhorar a sua autoestima, né? Como é que ela vai viver melhor. Então as pessoas não querem saber, a princípio, sobre especialidades odontológicas. Tá? Eu sempre falo isso aqui, eu não canso de repetir. Por quê? Eu já fiz muitos vídeos lá atrás, lá no começo, que eu falava de procedimento. Né? O que é isso, o que é aquilo, o que sei lá, o que é o implante, o que quais são os tipos de aparelho ortodônticos que existem, que eu trabalho com eles. Então, falar sobre técnica não é eficiente. Por quê? A pessoa está ali nas redes sociais, ela não tá, a princípio ela não está procurando um dentista. Ela não está procurando alguém que fale sobre técnica ortodôntica. Não, ela só vai ver a sua publicação, só vai ouvir o seu vídeo, só vai ver o seu post se ela se identificar com aquilo que você falar. Então, quando você pensa nos problemas que ela pode ter e fala sobre esses problemas e tá lá na primeira frase, aí sim você tem uma chance de se relacionar com aquela pessoa, né? De criar uma empatia, né? Dela prestar atenção em você. Puxa, aí parece que você tá falando direto com ela, né? Não sei se você já teve essa impressão de algum vídeo que você assistiu, que parecia que a pessoa estava falando com você, né? Que realmente você estava com aquele problema, que você tem aquele desejo. E aí você ouve o vídeo todo. Puxa, ela está falando de uma coisa que eu estou sentindo, ou de um problema que eu tenho, que eu estou vivendo isso. Tá? Então, isso é muito importante a gente pensar para começar uma publicação. O que é que a pessoa quer, ou qual é o problema que ela tem. Né? E falar sobre isso ali na primeira frase. E sempre pensar, ela não quer saber sobre técnica. Ela não quer saber sobre como é feito uma endodontia de um dente descido. Não, ela não quer saber disso. Ela quer saber como é que faz para o filho dela nunca ter dor de dente. Ela quer saber como é que o filho sempre vai ter um sorriso bonito sem cáries. E aí qualidade de vida, nunca sofrer bullying na escola. Ela quer ver o filho feliz, o filho realizado, tranquilo, e nunca passar por um processo de dor de dente, que muitas vezes a mãe já passou e sabe que não é legal, né? Não quer que o filho passe por esse sofrimento. Então, é importante você pensar para quem você está falando e que problemas essa pessoa pode ter, né? Ou que desejos ela pode ter. E aí você começar a pensar no seu início de publicação. Tá? A agência de marketing não sabe nada disso, tá? Não sabe nada de odontologia. Então, geralmente a gente vê as agências fazendo publicações do tipo o que é ortodontia, o que é aparelho fixo, ou para que serve, enfim, algum procedimento ou tipo de aparelho, enfim, né? Ou um equipamento no consultório. As pessoas não querem saber sobre equipamento. Então, outro ponto de atenção. Tem dentista que compra um equipamento, um scanner, por exemplo, né? E é um investimento alto e quer divulgar isso. Como para isso ser valorizado pelo paciente. Ou seja, o paciente querer
ser atendido por aquele profissional, né? E aí, claro, aí vai querer cobrar mais lá no seu consultório, porque teve uma aquisição, né, de um equipamento com um valor alto. Só que o paciente precisa perceber para que é que vai ser bom aquilo para ele. Será que tem tanta vantagem assim para ele? Né? O que é que vai trazer de benefício para a vida dele aquele equipamento? Se você não fala sobre o benefício, é ineficiente você fazer um vídeo. Eu já vi vários vídeos de dentistas assim, mostrando o scanner, como é que funciona, né? E só, né? Dizendo que é tecnologia, que o consultório está mais equipado, mas não fala sobre qual é o benefício real para a pessoa desse equipamento novo que acabou de adquirir, né? E realmente ela precisa perceber um valor grande para ela, um benefício grande para ela valorizar isso, para ela pensar, não, realmente esse dentista, esse procedimento tem um valor mais alto aqui, porque esse aparelho vai trazer um resultado, uma qualidade muito melhor para o meu tratamento, né? E o que é essa qualidade melhor? É preciso a gente conseguir comunicar isso para as pessoas. Então, não falar sobre o equipamento, não falar sobre a especialidade, não falar sobre um procedimento, mas começar, então você vai falar sobre isso depois na sua publicação, mas você começa falando do problema que a pessoa pode ter, e aí você vai construir uma comunicação em cima disso. Então, o que é que eu sugiro? Então você coloca lá, primeiro, o problema, né? Vamos pensar aqui na ortodontia. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem dentes tortos, apinhamento dental, entre parênteses, dentes tortos, né? Isso realmente te incomoda? Né? Então você pode começar assim, assista esse vídeo. Então você começou falando de um problema que a pessoa tem, né? Ela chama de dentes tortos, a gente chama de apinhamento dentário. Então você pode usar o seu termo técnico explicando depois, sim, né? Ou você falar na linguagem das pessoas, né? Eu gosto muito de falar na linguagem que o paciente usa, tá? Isso fica mais claro, né? Dá mais clareza na comunicação. E aí você está falando de um problema que ele tem. Então, se você tem os dentes tortos, isso realmente te incomoda? Quem tem apinhamento geralmente quer corrigir. Ou já pensou nisso em algum momento da vida? Eu, como sou ortodontista, eu vejo muitos pacientes falarem: doutora, eu sempre quis corrigir, sempre quis arrumar meus dentes, é agora que eu vou fazer. E às vezes já está com 35, 40 anos ou até mais. Então, esse é um desejo das pessoas que têm apinhamento. Né? Então, você falou o quê? De um problema que ela tem. Se ela tem esse problema, se ela tiver, ela vai prestar atenção na sua comunicação. Aí ela vai ficar no seu vídeo. Fala, nossa, o que essa dentista está falando aqui? Deixa eu ver o que ela está falando. E aí você retém a atenção dessa pessoa. Isso pode ser em forma de vídeo e pode ser por escrito também, tá? É claro que quando você escreve, existem algumas palavras, né? Tudo tem as regras, as redes sociais têm as regras próprias, né? Tem algumas palavras ali que você não pode usar num texto escrito dentro do Facebook, dentro do Instagram, né? Que ele bloqueia se você quiser impulsionar, se você quiser pagar ali nas redes sociais para que a sua publicação seja mais distribuída ali na sua cidade ou ali na sua região, na região do seu consultório, tem algumas palavras ali que você não pode usar, porque o Facebook bloqueia por diversas razões lá e ele fala quais as razões, né? São as regras. Então tudo tem as regras a serem seguidas, por isso que eu falo, entrou nas redes sociais, tem que conhecer as regras, senão você acaba patinando lá dentro, né? Fazendo conteúdo, faz, dá uma canseira, porque você tem que dedicar tempos, tem que estudar ali, né? O que fazer, como fazer da maneira certa, publicar
e depois a hora que você vai impulsionar, porque precisa, né, depois distribuir aquilo que você fez, as pessoas verem, as pessoas certas, aí você não consegue. Aí você fala, nossa, mas puxa, eu escrevi isso, não podia escrever, e não entende por quê. Tá? Então tem algumas palavras que, que não podem ser usadas. Mas enfim, de qualquer maneira, qual é a ideia? É que no começo da sua publicação você fale de um problema. A pessoa vai se identificar com aquele problema. Então você vai estar falando com a pessoa certa. Se você vai direto, né, falar sobre ortodontia, né, então eu vou falar aqui, eu vou falar nesse vídeo sobre ortodontia. Provavelmente nem aquelas pessoas que têm apinhamento vão prestar atenção. Ela não está ali pensando naquilo. Ela está ali procurando um vídeo engraçado ou uma notícia, nem está procurando nada. Né? Hoje em dia a gente vê o pessoal nas redes sociais não está nem procurando ver nada, está lá só para, né, para passar o tempo. Então é muito importante, mais do que nunca, você entender como é que tem que começar a sua comunicação, tá? Então aí eu começaria assim, né? Se você tem os dentes tortos, isso realmente te incomoda, assista esse vídeo. Então eu já fiz uma chamada. Se você tem esse problema e isso incomoda você, eu tenho um recado aqui nesse vídeo, né? Ou aqui nesse post. Então a pessoa, provavelmente, se ela tem esse problema, ela vai prestar atenção, né? Aí eu me apresentaria, né? Eu sou a doutora Carla Alvarenga, né, ortodontista da Dental Kids, se apresenta e fala que tipos de problemas o apinhamento dental, os dentes tortos, né? Precisa falar na linguagem que a pessoa entende, que tipo de problema isso pode trazer para a vida dela. Não é só estético, né? Então você pode ali explorar um pouquinho que tipos de outros problemas isso pode acarretar. Uma dificuldade na higienização, né, dos dentes, e por quê? Então na hora de passar o fio dental, será que o fio dental está arrebentando ali entre os dentes? Rasgando ali, porque os dentes não tem espaço nenhum, os dentes são muito juntinhos, né? E que tipo de problema isso pode causar? Então não é só o estético, claro que você pode falar do problema estético, que geralmente é o que o paciente quer resolver, né? Muitas vezes, normalmente, mas não em todos os casos, e também de outros problemas. Então não é só a estética, tem esse também, de uma maneira simples, tá? Um vídeo longo que a gente fica explicando muito técnica, falando muito de perda óssea, você perde a atenção da pessoa, tá? Então é importante você listar, colocar ali alguns outros probleminhas, que a questão não é só estética, né? E aí você falar da solução, de uma possível solução, né? Carla, será que daí na ortodontia eu falo de todas as opções que existem, né? Que eu trabalho com vários, aparelho de safira, aparelho fixo, aparelho, enfim, alinhador estético? Não, escolha um, né? Eu sugiro que você escolha uma possível solução, né? E quais as vantagens dessa solução. É claro que sempre no final do vídeo você vai falar, ou no final do seu texto, da sua descrição, da legenda, você vai dizer que, claro que é preciso passar por uma consulta, né? Para o dentista avaliar, só um ortodontista que vai poder avaliar a indicação ou não de um tratamento para aquele paciente, para aquela pessoa. Eu sempre falo isso, mas é muito importante ao dentista que vai dizer, numa consulta física ali, que você vai saber se isso é indicado para você ou não, né? Se vai trazer esse resultado ou não, né? De alinhar os dentes, de fazer, né? De ter o tratamento, um resultado de sucesso do tratamento, tá? Então, o que é que muda aqui? Essa dentista me mandou um vídeo e ela falou sobre ortodontia. Aí falou sobre mordida aberta, sobre mordida cruzada, quais são os problemas que a ortodontia resolve, né? Porque eu sempre falo aqui de problemas, você tem que fazer uma lista de quais problemas a pessoa tem que você pode resolver. Mas não são problemas, quando eu falo isso, eu não quero dizer problemas
problemas odontológicos do tipo de maloclusões, né? Porque a pessoa não entende, ela não sabe o que é uma mordida aberta, ela não sabe o que é uma mordida cruzada. Se eu falar, eu posso falar fazer um vídeo aqui de 1 hora sobre mordida cruzada. Se eu não mostrar exatamente o que é, se eu não explicar muito, como se fosse explicando para um adolescente, para uma criança o que é uma mordida cruzada, a pessoa não vai querer ouvir, não vai querer saber e não vai entender, na verdade não vai entender o que é isso. Agora, corrigir uma mordida cruzada, para o dentista que quer falar sobre isso, né, sobre ortopedia, corrigir uma mordida cruzada traz qual benefício para aquela criança? Traz qual benefício para aquele adulto que tem mordida cruzada, por exemplo? Então, a criança que tem mordida aberta, qual é o grande problema da mordida aberta? E aí você fala do problema, né? A mordida cruzada, qual é o grande problema? Existem vários, você vai fazer uma listinha de 2 ou 3 problemas ali, escolhe um, né? E começa aquela sua publicação com aquele problema. E a mãe, e aí que eu falo, que é a beleza das redes sociais, é que você fala com pessoas que não sabem que tem aquele problema, que não sabem que o seu filho tem aquele problema e quais são as consequências graves de não resolver aquilo. Então, quando você fala ali de mordida cruzada, de mordida aberta, de endodontia, o que é importante ressaltar também na sua publicação? Num segundo momento ali, fala do problema e se não resolver, você fala da possível solução, né? Que você pode dar sem chamar para o consultório, sem chamar para uma consulta, você não precisa chamar. Sem colocar número de WhatsApp, sem colocar contato nenhum ali. Você simplesmente vai estar informando a pessoa, dando uma recomendação para ela. Isso é uma informação de valor. É quando você dá uma informação, faz uma análise daquela informação e ainda dá a sua recomendação. E dentro da recomendação, você dizer o que vai acontecer ou o que pode acontecer se a pessoa não fizer aquele tratamento. Então, se não fizer naquele momento, que problema ela pode ter? Uma endodontia, por exemplo. Se precisa fazer um implante, qual é o problema que ela vai ter futuro para a vida dela, tá? Não é um problema odontológico. Sempre que eu falo problema da pessoa, para a pessoa, é para a qualidade de vida dela. Sempre é isso que a gente tem que pensar. Que problema de qualidade de vida ela vai ter? Em que vai impactar a qualidade de vida dela não fazer aquele tratamento? Uma criança que tem mordida cruzada, qual é o problema de não corrigir essa mordida cruzada quando é criança? Então, é muito importante pensar nesse sentido. Qual é o problema que você pode resolver? Mas não é um problema de maloclusão, tá? Não é. É um problema para a qualidade de vida. Uma criança, por exemplo, com a mordida aberta, esquelética, e aí você não pode falar mordida aberta esquelética, que a pessoa não vai entender, né? Mordida aberta, e é importante eu mostrar com a mão, eu gosto sempre de fazer gestos, né? Ou mostrar, se você mostrar uma imagem com boca, fizer uma edição com os dentes, a boca de alguém, você não vai poder impulsionar depois, tá? Fica aqui a dica. Se você fala assim, não, beleza, então a Carla falou que eu tenho que mostrar, eu vou pôr uma imagem de uma pessoa, de um sorriso com uma mordida aberta. Não faça isso se você quiser pôr dinheiro, se você quiser espalhar um pouquinho aquela sua comunicação e que chegue nas pessoas certas, tá? Não pode ter imagem, eu já tive vídeo bloqueado por conta disso, daí eu aprendi, né? Nem macromodelo para ensinar a escovar, técnica de escovação, você publica, mas depois você não consegue impulsionar isso, tá? É um problema, né? Então, se você tá gostando dessa live, se você já tá nas redes sociais ou quer começar, ou tem aquele amigo que tá lá, mas não sabe direito o que fazer, compartilha aqui, ó, chama o seu amigo dentista, 1, 2, 5, quantos você quiser, e chama aqui para essa live, que eu tô falando de um assunto muito importante, fundamental para você ter resultado.
Senão não adianta nem querer investir lá dentro se você não souber fazer da forma certa, tá? Então Então, o que é que tem que pensar sempre? Qual é o problema que a pessoa vai ter se não tratar agora? Que vai ter não, que pode ter. Claro, a gente nunca pode afirmar, né, com 100% de certeza, mas a gente fala isso para o paciente que está na nossa cadeira. Olha, se não tratar agora, muito possivelmente você pode precisar, o seu filho pode precisar de uma cirurgia ortognática. Então, tem crianças que têm mordida aberta esquelética ou uma mordida cruzada bilateral, esquelética, que tem uma idade limite para correção. Depois a gente não consegue mais, depois só cirurgicamente. Consegue, mas cirurgicamente. Então, você fala isso numa consulta para a mãe, ou deveria falar. E por que não fazer um vídeo ou um texto explicando isso também? Então, que problema a criança pode ter? Né? Aí você se apresenta, qual é a possível solução? Né? E se não fizer, o que é que pode acontecer? Eventualmente, você pode trazer até dado de alguma pesquisa, né? Tantos por cento, tem tantas pesquisas sobre isso. Né? Correção de maloclusão, sucesso, em qual idade é melhor corrigir cada tipo de maloclusão. Você pode até citar isso de uma maneira rápida, né? Isso vai trazer também mais autoridade, mais credibilidade para você. Tá? Mas o que é fundamental aqui é você pensar em qual problema a pessoa tem para a vida dela, ou o filho. Né? Então, quando você pensar no problema que o filho pode ter e que uma consulta com você pode tirar dúvida, ou um tratamento pode resolver, é sobre isso que tem que ser falado, tá? E não técnicas odontológicas, fala sobre microscópio, uso do microscópio na endodontia, não, mas qual é o benefício do uso do microscópio? E não falar do microscópio numa primeira frase, não é ali na chamada ali da sua publicação, não. Você vai falar que problema ela deve ter agora, qual é o problema que ela tem agora, né, possivelmente, e que aí um tratamento com microscópio pode ter um resultado muito melhor por causa de X, Y, Z. Por isso tem que ser pensada a sua publicação para você ter algum resultado. E aí a pessoa se identificou, pensa assim, bom, então coloquei lá, me apresentei, falei da possível solução, ótimo. Falei de uma técnica, do problema que ela pode ter se não resolver agora, né? E é claro, sempre falando que é só numa consulta que o ortodontista, que o endodontista, que o dentista, né? Que o dentista vai avaliar se tem indicação mesmo para aquele tipo de tratamento, perguntar no final se ficou alguma dúvida, né? Então, você atraiu a atenção com a primeira frase, aí você reteve a atenção da pessoa, você reteve aquela pessoa na sua publicação, no seu vídeo, então já foi a atração, a retenção, né? E aí a conversão. Conversão, você pode ter vários objetivos aqui, né? Tanto para vídeo quanto para uma publicação. Você pode terminar um vídeo desse jeito aqui que eu vou falar, ó. Ficou alguma dúvida? Pergunta aqui nos comentários, deixa aqui a sua dúvida nos comentários, eu vou responder a todas. Então, ou você fecha para criar um relacionamento ali nos comentários, e muitas vezes nesse momento as pessoas perguntam onde é o seu consultório, né? Isso acontece com os meus pacientes, perguntam ali nos comentários do Facebook ou nos comentários ali do Instagram, né? Depois de ver um vídeo desse, e eu não precisei falar, venha para o meu consultório, venha para uma consulta comigo, olha, se ficou alguma dúvida, se você quiser mais informações, meu WhatsApp é tal, eu vou deixar aqui, eu não falo isso, então eu não recomendo que faça isso, né? A gente nem deve fazer isso, nem pode fazer isso, de acordo com o código de ética, chamar para consulta, falar venha que eu resolvo, não. Só que quando você fala sobre um determinado assunto e a pessoa ouviu, né? Quem tá ali nas redes sociais ouviu o que você tinha para falar, ela já entende que você
é cirurgião dentista, que você entende dessa especialidade ou dessa área ou desse tipo de tratamento. Isso já gera credibilidade se você se conectar com ela, se você acertar na sua comunicação e se ela tiver esse interesse em saber mais, ela vai deixar ali nos comentários. Ou uma dúvida, ou na maioria das vezes, onde que fica o seu consultório? Onde fica a sua clínica? Qual que é o endereço? Tem na cidade tal? Essas são as perguntas mais frequentes que a gente recebe. Tá? Quando você consegue gerar esse tipo de comentário, aí você entende que acertou no tipo de comunicação. Então isso é um termômetro para você entender se está acertando, se está indo para a direção certa ou não. É claro que se você está começando, se você tem um Instagram com poucos seguidores, se a sua página no Facebook tem poucas curtidas ali, você praticamente não vai ter comentário de ninguém ali, talvez só de um amigo ou um parente que interage mais com você. E aí é muito importante, para todo mundo é importante, mas nesse caso até mais ainda, você aprender a distribuir esse conteúdo. Ou seja, investir ali no Facebook e no Instagram, seja onde você estiver. Onde o seu público estiver. Na verdade, não é onde você está, é onde os seus potenciais pacientes provavelmente estão mais. Ou fazer publicações nas duas redes sociais também. Tá? Que a gente fala aqui mais de Face e Instagram, existem outras, mas é o mais acessado hoje em dia. Então, você acertando na publicação, no assunto, na comunicação, não é nem no assunto, tá? Vocês viram que vocês podem falar sobre, por exemplo, ortodontia de diversas formas. Você pode falar dos tipos de tratamento, dos tipos de aparelho ou do problema que você resolve. O que será que interessa mais para a pessoa que está vendo ali? Tipo de aparelho? Sobre ortodontia? Ou sobre o problema que ela tem e que você pode resolver? Claro que depende dela passar numa consulta. E quando você fala isso, olha, precisa primeiro passar numa consulta. Para que o ortodontista, não assim para que eu veja, não, para que o ortodontista faça um diagnóstico, te oriente. Veja se a indicação para você é essa mesmo. Quando você fala isso, você já atrai a pessoa, quem está ali nas redes sociais, para o seu consultório, para vir com você. Se ela estava pensando ou parou ali, começou a pensar talvez em fazer um tratamento ortodôntico ou um implante, você se comunicou da forma correta com ela, provavelmente ela já vai perguntar ali, já vai gerar uma curiosidade em relação ao seu atendimento. Tá? É claro que não são 100% das pessoas que comentam ali que vão agendar uma consulta com você. Então você tem, por exemplo, 20 comentários sobre o endereço do consultório, queria agendar uma consulta e tal. Desses 20, tem uma forma correta de você conversar com essas pessoas, Não é ali nos comentários nas redes sociais, não. É importante você ir lá em inbox, você conversar com ela ali, continuar uma conversa, possivelmente pegando o WhatsApp dela para ter uma conversa melhor, ali já tem um contato de WhatsApp, isso é muito importante. E aí, daquelas 20 que pediram endereço, que se interessaram por uma consulta, com algumas você vai conseguir continuar uma conversa. Menos, Como é um funil, É um funil ali. Aí menos pessoas vão se interessar sim em agendar uma consulta com você, E sempre conversando com elas, Conversando no sentido de buscar saber mais, tá? Mas que problema você tem exatamente? Criando já aquele primeiro relacionamento, se interessando até para entender, será que é com você mesmo? Será que você pode resolver aquele problema ou nem é? Porque a gente quer pessoas no nosso consultório para consultas que a gente possa ajudar, claro. Se não for dentro exatamente da nossa especialidade, a gente vai precisar encaminhar para outro colega. Então a gente já pode, numa primeira conversa ali, pelo WhatsApp, da pessoa que veio das redes sociais, já fazer uma triagem ali, qual é o caminho, qual é o problema.
né? A gente consegue entender um pouco, né? E aí aí menos pessoas vão agendar com você. É um funil, então você teve lá 20 comentários, não espere que essas 20 pessoas interessadas vão já querer agendar uma consulta, você vai dar o endereço, lá você já vai dar o contato do WhatsApp seu e a pessoa vai entrar em contato e já agendar. Não é simples assim. Isso para qualquer tipo de divulgação. Então, é preciso acertar a sua comunicação para gerar o máximo de credibilidade em você, para que aquelas pessoas interessadas, a maioria ali, agende sim uma consulta. Tá? Porque o que é esperado é sempre um funil, né? A gente sabe que de cada X pessoas que agendam uma consulta com a gente, algumas não vão, algumas desmarcam, algumas faltam, ou às vezes marcam para outro dia, às vezes não. Então isso vai afunilando. Mas qual é o objetivo aqui? É atrair o paciente certo, aquele que se interessou realmente, né, por você, pela sua divulgação, pela sua comunicação. Quanto mais você falar com ele sobre o problema dele, e sair da gente, a gente costuma ficar muito centrado em nós, colocar um foco em nós, né, o foco na odontologia. Não, Carla, mas é isso que eu sei fazer. Então o meu foco é na odontologia, por isso que eu falo de tratamento. A gente sabe muito bem falar sobre os tratamentos que a gente realiza, porque nós somos cirurgiões dentistas, né? A gente aprendeu isso durante muitos anos até hoje, está sempre se atualizando. Então é sobre isso, a gente sabe falar muito bem, pode fazer vídeos falando horas sobre tratamento, mas não é isso que vai atrair a atenção das pessoas, não é. Isso atrai a atenção de outros dentistas. Se você quiser daí conversar com dentistas nas suas redes sociais, seus amigos que devem seguir você e tudo mais, aí vai ter uma conversa, aí vai ter dentista que vai falar, nossa, que vídeo legal e tal, porque você está falando de técnica, está falando de aparelho, enfim, de procedimento, mas para o potencial paciente não é esse o ponto, não é aí que você vai chamar atenção, tá? Que não vai daí reter e não vai ter resultado de paciente no consultório. Tá bom? Então deixa aqui o seu comentário, compartilha aqui esse vídeo se você estiver vendo gravado depois, ou se você tá aqui comigo agora ao vivo, chama os seus amigos, né, os seus amigos dentistas para assistirem. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar quem já está nas redes sociais e muito também quem quer começar e não sabe como. Aqui eu já estou dando uma direção. Tá bom? Eu vou pedir, então, vocês aqui nos comentários, manda para mim a sua dúvida, tá? Se quiser me mandar por direct. Se tiver fazendo post, vídeo nas redes sociais, me marca para eu ver. Hoje eu comentei sobre um vídeo de uma dentista que me marcou, então achei muito legal. Pode ser o tema para a próxima live e vamos estar aqui todos os dias com o objetivo de ajudar cada vez mais dentistas a serem assertivos nas redes sociais, ou seja, atraírem os pacientes para o seu consultório. E isso vai ser fundamental nesse período de retomada das atividades profissionais. Fundamental. Quem não tiver nisso, não sei como vai ser a retomada, provavelmente vai ser mais lenta do que poderia ser, né? E a eficiência, a velocidade disso é que vai definir quem vai continuar no mercado e quem não vai. Tá? Então eu vou pedir para quem tá aqui lá no meu feed do Instagram, como sempre, eu deixo lá sempre um post ou com uma pergunta, né? Hoje tem uma pergunta lá sobre a live, responde aquela pergunta, deixa um coração para mim ali nos comentários.